Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro episódio do Além do Algoritmo, onde negócios vão além do óbvio. O objetivo desse canal é trazer pessoas de diferentes áreas, seja da área de tecnologia, infraestrutura, segurança da informação. Uma observação, não é só da área de tecnologia, a gente vai abrir também espaço para a gente da área de marketing, área de venda, área de negociação, né? Como o nome diz, é além do óbvio. Muitas vezes, como a gente é da parte técnica, a gente tem muita dificuldade de enxergar além daquele ambiente. É justamente o que eu quero trazer para compartilhar essas informações e essas experiências. E hoje a gente está recebendo aqui, nesse primeiro episódio, meu amigo, né, Joelmo, que é formado em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem um mestrado também na área de Ciência da Informação? Computação. Ciência da Computação. E eu vou passar agora a palavra para ele fazer uma apresentação um pouco da sua jornada, das suas experiências. E aí a gente avança com o seguinte tema. A IA vai substituir o gerente de projeto? Uma visão realista com o Joelmo. E a gente vai debater isso daqui, as tecnologias, as tendências, as dificuldades, os desafios. Eu sei que todo mundo que atua na área de tecnologia ou não atua na área de tecnologia sempre se faz uma pergunta que é o quê? Será que a gente vai perder os nossos empregos para a inteligência artificial? Ou a inteligência artificial vai vir para agregar mais valores nas nossas atividades e deixar mais tempo para a gente, né, João? Aí a gente conseguir automatizar tarefas e a gente ter um pouco mais de qualidade de vida. Então a gente vai debater esse tema e avaliar o que você acha nos próximos 5 anos, o que isso vai trazer. Bom, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui, né? Estreando aí o Além do Algoritmo. E vou falar um pouco sobre a minha pessoa. Bom, então, meu nome é Joelmo Silva Fraga. Eu não nasci no Mato Grosso, né? Mas estou aqui já há alguns anos. Eu me formei em 2011. Em 2008 até 2011 eu fiz uma graduação em Ciência da Computação na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E ali foi meu primeiro contato ali com tecnologia. Então, eu não tinha nenhuma visão sobre o que era o curso, sobre o que era a área de tecnologia. Eu só sabia que eu gostava de computador, gostava de tecnologia. Isso quanto tempo atrás, João, você acha? Isso mais ou menos foi 2011, mais ou menos, uns 14, 15 anos aí. Bacana. Mas eu sempre tive essa curiosidade por tecnologia, por computadores, né? E depois disso, tive ali o grande dilema entre trabalhar ou continuar estudando. Optei na época por questões salariais e tudo mais, né? Não era, a área estava engatinhando, que eu digo no sentido de o mercado não estava tão aquecido quanto nos anos de 2014 até 2025. Tem um boom, né, na tecnologia. Então eu decidi fazer um mestrado em Ciência da Computação Aplicada na UFMS. Fiquei ali mais 2 anos e meio estudando. E depois venho para o Mato Grosso. Meu primeiro contato foi na parte acadêmica. Então a parte acadêmica foi algo que me despertou a curiosidade, o interesse. E a partir de 2015 eu entro no mercado de trabalho, setor público, né, onde eu inclusive trabalhei ali com o Joacil, onde eu o conheci. E desde então tenho trabalhado e atuado no setor público. Dentro do setor público, transitei ali entre projetos, desenvolvimento, sempre desenvolvendo soluções, buscando contribuir ali para o serviço público, né? Primeiro, né, no domínio da educação e posteriormente ali no domínio tributário. Bacana, João. Deixa eu te perguntar. Você que tem uma vasta experiência, a gente já viu um pouco com a sua fala, né, na área de gestão de projetos, na área de tecnologia da informação, né? Você estava comentando aí, né, sobre a área de tecnologia 14, 15 anos atrás. É totalmente diferente, né, o contexto de hoje. Hoje a gente pega uma pessoa que está iniciando a faculdade e ela já é bombardeada por diversas IA. Todo dia surge uma IA diferente para fazer uma automação de imagem, uma melhoria de vídeo, para criar conteúdos. E a gente sabe que isso vem despertando novas ideias, novos desafios, né? E naquela época que você atuava, a gente sabe que a área de tecnologia, igual você falou, estava engatinhando, né? Mas hoje a gente olha para uma gama de possibilidades. A gente é bombardeado inúmeras vezes por várias tecnologias. Eu queria trazer uma pergunta para você, que eu tive uma reflexão esses dias. Se a inteligência artificial já planeja, analisa e executa, o que você acha que ainda sobra para o gerente de projeto? Eu queria que você desse um pouco dessa visão do que sobra para o gerente de projeto
E ainda trago uma notícia que eu fiquei sabendo esses dias, né? Que tem alguns departamentos, alguns testes que a gente está fazendo, onde a IA está monitorando o desempenho das pessoas. Né? Eu acho que um tempo atrás a gente até debateu uma seguinte questão, onde tinha uma câmera no local, ela ficava filmando as pessoas e por machine learning e outras tecnologias, ela conseguia identificar se a pessoa estava distraindo, mexendo no celular, e tudo isso ela computava e dava um resultado no final. Tipo assim, de 8 horas que a pessoa trabalhou, sei lá, ela ficou 1h30 dispersa. O que você acha sobre isso? Né? O que você treina em trazer esse ponto? O que sobra hoje para o gerente de projeto na realidade, nesse mundo de tecnologia que só evolui? Certo. Bom, com relação à parte no início ali do mercado, o que eu quis dizer sobre não digitalizou muita coisa. Né? Então, assim, hoje você tem o mundo digital muito mais exposto, as pessoas estão mais conectadas. A partir de 2007, 2008, ali, com o surgimento do smartphone, a tecnologia ficou muito mais acessível. E com isso, né, vem a IA. IA é algo muito antigo, né? A ideia, a questão do foco em ter ali agentes realizando tarefas que são operacionais. E com isso, hoje, né, com o poder, o advento da evolução do hardware e tudo mais, você tem um boom muito grande, né, a partir de 2018, ali, 19, o crescimento com relação à busca por inteligência artificial aplicada, principalmente inteligência artificial generativa. Fazendo um link disso tudo com a questão de gerenciamento de projetos e toda essa preocupação, né, que é natural das pessoas em serem substituídas por algoritmos e máquinas que conseguem tornar, aliás, um serviço operacional ali autônomo, isso preocupa no primeiro momento. E eu vejo que essa pergunta que você fez sobre IA vai tomar o lugar do gerente de projeto, eu categoricamente posso afirmar que está tão aquecido, é que hoje, né, depois da pandemia, né, praticamente aqui não. Né? Eu acho que ela vai facilitar a vida do gerente de projeto. Por que eu digo isso? Hoje, o gerente de projeto ele já faz esse trabalho preditivo de, por exemplo, monitorar a produtividade do time de projeto, ele faz essa análise sobre tendências, números, e tudo isso, a IA ela consegue analisar e te dar uma resposta muito rápida, muito assertiva ali sobre isso. Mas ela não toma, né, ela não tem o fator humano. E isso é até uma discussão muito, muito interessante sobre IA fraca e IA forte. Essa questão de IA fraca e IA forte é algo muito discutido, né, já há um tempo atrás. Só que a questão é que hoje você não consegue ter uma máquina que tem o pensamento e a distinção cognitiva de um ser humano. Então, por exemplo, eu consigo olhar para o Joacir hoje e ver, por exemplo, que ele pode estar passando por um problema, certo? Que com certeza um algoritmo de inteligência artificial ele não teria a mesma visão ou a mesma empatia. Então, eu vejo que essas ferramentas elas estão muito mais para auxiliar o seu serviço do que para tomar o seu lugar e facilitar o gerenciamento de projeto. Tanto é que ferramentas como Gira, ServiceNow, enfim, outros grandes softwares de gerenciamento de projeto, de demandas, de time e tudo mais, eles implementam isso como uma forma de facilitar o trabalho e não de tomar o lugar. O bacana que você falou aí dessa parte cognitiva é que o seguinte, como você falou, você consegue às vezes olhar para uma pessoa e saber se ela está bem ou não. A inteligência artificial por trás, falando, né, lá na camada bem baixa, é basicamente um algoritmo que ela vai olhar para você, vai identificar padrões e vai trazer uma porcentagem. Ela pode falar, o Joelmo existe a possibilidade de estar X% triste, mas ela não tem esse olhar, igual você falou, humano, que às vezes é o que diferencia do nosso trabalho, né? E o bacana é que você trouxe uma questão aí, que a IA é muito antiga. Se você que estudou essa parte acadêmica, você sabe que isso era aplicado há muito tempo, né? E talvez agora deu esse boom, justamente o que você falou, pelo poder computacional que hoje a gente tem disponível, né? Vou trazer um exemplo aqui. Eu já presto consultoria na área de gestão de projeto, na área de tecnologia de informação e também de automações, e eu gostaria de ter a sua opinião sobre esse ponto de vista. A gente desenvolveu um projeto, né, de uma automação jurídica, onde a gente tinha um setor que tinha mais ou menos 20 advogados, né? E aí vou te trazer esse exemplo. A gente fez uma automação para auxiliar na defesa desses processos. Essa automação, ela pegou o subsídio, que é basicamente o que é aquele projeto, aquelas informações que vão servir para defender aquele processo, e a gente conseguiu colocar isso treinar esse padrão, colocar isso dentro de um padrão, onde ela conseguisse desenvolver o template de defesa de acordo com o advogado pleno, né? E aí, esse setor onde tinha 20 advogados, não precisava agora mais ter 20 advogados, a gente passou a ter 10 advogados. Então, esses 10 advogados começou a sair de um papel de escritor de defesa para analisar se a IA
está defendendo da maneira correta, dentro do padrão, e se ela não está alucinando. E esses outros 10, assim, o que aconteceu? Que aí a gente encosta naquele ponto de que as pessoas foram mandadas embora? Não. Essas pessoas foram absorvidas para projetos mais estratégicos. Foram absorvidas dentro dessa mesma organização para outras atividades. Então, a empresa que desenvolveu isso, que a gente desenvolveu isso conjunto, ela começou a ter eficiência operacional, né? Diminuindo o seu custo, mantendo a mesma quantidade de equipe e aumentando a sua capacidade de produção, né? Então, às vezes o pessoal acha, meu Deus, você mandado embora. Não, você foi sendo utilizado para aprender outras coisas. E ao mesmo tempo a gente vê isso, né? O advogado hoje em dia tem que saber de tecnologia, tudo está ligado à tecnologia. Então, vai muito de encontro com essa ideia que você falou, que não vai substituir, mas a gente tem que estar sempre antenado em como utilizar essa ferramenta. Você concorda com isso? Exato. Seria, na verdade, uma otimização, né? Uma melhoria ali de performance do trabalho, inclusive. E a gente precisa estar preparado para essas mudanças, né? Então, hoje nós temos aí, sei lá, 9 bilhões de pessoas no mundo. Daqui 120 anos, praticamente ninguém vai estar aqui mais. Então, o mundo ele vai se reciclando, né? Então, nós começamos numa área, geralmente uma área mais simples, mais operacional, e a tendência é evoluir. Fica para trás aquela pessoa que decide estacionar, né? Que decide não aprender coisas novas. E, infelizmente, o mercado hoje ele exige, né? Principalmente a área de tecnologia, ele exige que você fique se reciclando e aprendendo coisas novas. Então, eu vejo a IA exatamente como uma ferramenta propulsora para você ter mais produtividade e ganho. Inclusive, hoje nós falamos sobre IA, né? Mas há um tempo atrás, se vocês puxarem aí na memória, vai lembrar que existia algo sobre Big Data, sobre BI, sobre análise de dados. E isso é uma coisa hoje que não é mais novidade, é necessidade, incorporada diretamente ao negócio. E a IA, ela está nessa mesma proporção. Então, hoje está muito, muito bonito, né? Você apresentar serviços como serviços que possuem inteligência artificial aplicada. Né? Mas o que a gente olha para o futuro é que isso já vai vir já acoplado. Hoje você não pega um relatório e não fica analisando mais os dados em si brutos. Você já pega os dados sintetizados. Por quê? Porque é mais fácil. Um gestor, quando ele está lá na ponta, tendo que tomar uma decisão, né, ele vai utilizar um sistema de apoio à decisão, onde ele vai ter ali dados, né, indicadores ali que ajudam ele a nortear. Se ele tivesse que analisar tudo isso manualmente, como era feito antigamente, avaliar para tomar uma decisão, ele não conseguiria otimizar o tempo dele. A IA, ela ajuda exatamente nisso agora. Você pegar uma massa de dados, fazer inferência sobre isso. E lembrando, IA é matemática, IA é estatística. Né? Então, essa parte de matemática com poder computacional hoje, né, em larga escala. E aí faz um monte de cruzamentos. Esse dia eu vi desculpa te cortar, justamente um desenvolvedor falando que são várias matrizes cruzadas que vai chegar num resultado, que se não chegar naquele resultado que atende, ele vai cruzar de novo as novas matrizes e é isso. Em resumo, embaixo do pano, uma brincadeira, um monte de if else, mas não é isso. Mas é um monte de conjunto matemático que vai testando até chegar numa probabilidade de um resultado bacana, certo? Exato. Eu vejo muito essa parte de prompts, né? Hoje a gente está muito focado em criar prompts eficiente para atender ali uma necessidade. E uma coisa que me ajuda muito por exemplo, eu trabalho com Java, com Python, e às vezes eu preciso consultar ali alguma função. Como que a gente fazia isso antigamente? A gente ia lá na documentação e procurava uma função que era condizente com aquilo que eu estava precisando fazer. Hoje eu posso cortar esse caminho, né? Exatamente pesquisando aquilo pela necessidade que eu tenho, na documentação oficial. Então, isso toma ali torna, né, o trabalho muito mais eficiente. Né? E óbvio, como existem dois lados da moeda. Existe o lado da moeda também que realmente algumas pessoas acabam sendo substituídas. Mas até um exemplo que eu gosto de citar, há um tempo atrás, como que você gravava jogo em estádio de futebol, né, a Copa do Mundo, em 94, 98, né, como que eles gravavam as imagens aéreas ali? Era um helicóptero com pessoas, com pilotos sobrevoando ali o estádio,
e filmando, né? Então tinha todo um preparo, né? Hoje isso não acontece. Você tem drone que faz isso. Agora, a pergunta que eu deixo aqui no caso, o piloto de helicóptero perdeu o emprego por causa disso? Não, ele foi direcionado para outras áreas. É o que você falou, né? A gente passa por um processo de reciclagem, se a gente olhar um contexto histórico, isso já aconteceu inúmeras e inúmeras vezes. Puxando um pouco por esse tema de reciclagem, você que é professor e a galera que nos assiste agora aqui, que está começando hoje, porque a gente é bombardeado por um monte de tecnologia ao mesmo tempo. Eu mesmo tive muita dificuldade, às vezes, em avançar uma tecnologia, porque você, é aquele hype, né? Vamos falar assim, hoje é o React, aí a pessoa começa a estudar React, veio o Flutter, veio o Flutter, veio tal coisa, e aí a gente fica bombardeado, porque agora se divide em um monte de tecnologia, tô ficando para trás, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, o que você acha para o pessoal que está saindo hoje da faculdade, o que eles devem se preparar, tanto em parte soft skill, hard skill, né? E eu também vou trazer um tema aqui polêmico, que é o quê? Ainda você acha, você do seu ponto de vista, que já trabalhou na área de educação e é professor, você acha que ainda assim precisa hoje ter uma graduação para você avançar na área de tecnologia da informação? Muito específico nisso. É lógico, hoje, para você desempenhar uma atividade como médico, outra coisa, isso é extremamente importante. Mas, por exemplo, um desenvolvedor de software, você acredita que isso seja essencial? E trago também essa questão. Antes tinha um grande peso, né? Hoje eu sou formado. Hoje em dia, o que você acha nessa mudança, até mesmo pela geração Z? As pessoas hoje estão ganhando dinheiro, monetizando de outras formas. E as pessoas vêm perdendo esse interesse em fazer uma graduação, em fazer toda... a sua graduação custou quanto tempo? Bom, eu me graduei em 4 anos. Foi integral? Integral. Para você ver, hoje a gente tem, né, de 2 anos e meio e totalmente online. Então eu trago esse ponto. Do seu ponto de vista, quais são as habilidades de soft skills e hard skill que hoje eles precisam estar dominando, que você acha que o mercado de trabalho estão buscando e que são essenciais para ser um diferencial? Certo. Acho que tem vários pontos aí. O primeiro ponto que você colocou é: eu preciso ter uma graduação, né? E eu digo assim: se você quer ser um desenvolvedor, né, você precisa ter conhecimento em desenvolvimento, certo? Coisa que você consegue fazer sem ter necessariamente uma graduação. Agora, a graduação faz diferença na minha carreira? Eu digo toda. Faz muita diferença. Se você quer ir exatamente aqui, ó, além do algoritmo. Por quê? Na graduação você é forçado a trabalhar com projetos, né, onde eu... Mas você acredita que a gente não pode fazer um curso de gestão de projeto, de gestão de produto? Então, eu acredito assim que a graduação ela te dá um diferencial, certo? Porque você é obrigado a conviver com outras pessoas e principalmente a obter experiência de outras pessoas que estão ali, né, ministrando aula. Então é uma troca de experiência ali, é um momento que você tem. Eu digo isso porque não é somente desenvolvimento, né? É experiência, são pessoas, são processos que você acaba vivenciando isso. E novamente, esse é até um ponto assim que sempre eu vejo alguns alunos que ficam frustrados com isso. Eu vou aprender tudo e o professor ele sabe tudo que eu preciso. Eu digo, na maioria das vezes ele nunca vai saber exatamente o que você precisa, porque cada pessoa tem uma forma de aprender, um jeito de aprender, e ele precisa ali sempre majorar, né? Ou seja, olhar ali, tipo, pelo aluno que tem ali o perfil mais Deficiente. exatamente, deficiente de ensino. Então, aonde ele precisa atacar para conseguir atender ali todas as pessoas, todos os alunos da classe. Então, e o ensino está sendo bombardeado por isso, né, personalizado. Tanto é que hoje você tem ali graduações que são EADs. Algumas pessoas se moldam, né, e conseguem cursar nessa modalidade. Outras pessoas precisam do presencial. E aí, quem estiver em casa e você aqui, se você for pensar, você aprende de uma forma distinta. Então, vai ter modalidades que são diferentes, certo? Então, assim, eu vejo que a graduação ela é importante para você, até mesmo, não só na questão burocrática, né, para você conseguir ali elevação de carreira, conseguir um salário melhor e tudo mais, né, porque eu sei que o mercado usa isso às vezes como desculpa para pagar um salário menor, né, para a pessoa que não tem ali uma qualificação formal. E aí eu digo, se você quer algo orgânico, faça uma graduação, entendeu? Se você quer ir além, faça uma graduação. Eu sei que cursos, às vezes, eles têm uma efetividade muito maior, porque eles vão te mostrar, por exemplo, algo focado, específico, mas o mercado hoje, ele cobra que você saiba um pouco de cada coisa, né? Então, a graduação, ela passa por vários pontos. Mesmo uma graduação com foco, né, como
um tecnólogo ali que vai focar em ser um desenvolvedor, ele ainda foca em gestão de projeto, ele ainda foca em metodologias ágeis, ele dá o foco, ele dá uma visão ali sobre a parte administrativa. Então, isso eu acho que é importante até para você conseguir ter uma melhor inserção, certo? No meu ponto de vista. E aí, uma coisa que as pessoas elas não dão muito valor às vezes é ter uma boa base, certo? A base ela é construída à medida que eu consigo obter informações ali, trocar informações com pessoas, é o network, né? E a faculdade te dá exatamente isso. O que eu ia te perguntar é o seguinte, né? A gente vê vários gestores hoje, gestores não, várias pessoas que são referências de sucesso e não têm graduação. Então, eu trago até, quando a gente estuda empreendedorismo, né, existe uma palavra que chama FAST, né, de rápido, feio, de falhar, fale rápido. E o pessoal está valorizando mais essa experiência do que a teoria da educação. Ou seja, a pessoa quer montar um projeto, mas ela não tem graduação, ela mete a cara, falha, aprende com os erros, vai corrigindo, né? E eu acho que tem que ter um balanceamento, né? Muito nesse aspecto. A graduação é importante, mas você colocar a cara no jogo também é importante e a gente ter essa experiência. Porque o ambiente acadêmico hoje, por mais que tenha várias atividades, né, projetos integradores com o objetivo disso, é totalmente diferente quando a gente pisa realmente no mercado de trabalho, né, e coloca a cara no jogo. Por exemplo, esse podcast. Tem inúmeros desafios, né, que tá aqui, que a gente vê, tem 1h30 que a gente está testando isso e aquilo, e é totalmente diferente do que eu tinha imaginado no planejamento. E às vezes a graduação pensa muito pelo planejamento. Você planeja, né? Justamente a gente entrar em questão de metodologia, pegar o waterfall, né? Metodologia cascata, o pessoal desenvolvia sistema como? Cara, vamos planejar. Vamos planejar. Depois de 6 meses planejando, agora vamos executar. E hoje a gente vê que as metodologias estão o quê? Então, são ciclos, né? Então, tipo assim, são interativos. Cara, vamos errando, vamos se ajustando, vamos comunicando. Vamos errando, vamos se ajustando, vamos comunicando. Então, eu vejo que assim, a graduação hoje ainda é importante por esse seguinte aspecto, esse é o meu ponto de vista. Porque vai te trazer um pouco de insight administrativo, de planejamento, porque não adianta só sair, ter um projeto na cabeça, executando e, cara, não entendo um pouquinho de planejamento, né? Eu acho que não tem como eliminar isso. Então, ela te ajuda nesse aspecto. E voltando um pouco aí que você tinha dito, né, na questão de engenharia de prompt, e aí vai surgindo novas oportunidades. A IA trouxe essa questão, né? Existem algumas pessoas que estão ficando especialistas, se tornando especialistas nessa questão de prompt, né? Inclusive, mas eu também trago um pouco uma pergunta agora nesse aspecto. Nós estamos ficando preguiçosos. Quando você falou de prompt, eu agora, por exemplo, eu tenho preguiça de escrever prompt, porque existe uma IA que escreve, a própria IA consegue, mas ela é específica para escrever prompt. E aí você vai parametrizando se você quer ela criativa, você quer ela persuasiva, você quer ela desse jeito. Você vai moldando como se fosse o perfil dela, a característica dela, e aí você escreve lá, eu quero fazer um post que seja. Ela vai e escreve tudo isso. Mas agora, do ponto de vista para qualquer pessoa, o quanto isso tem deixado a gente perigoso e quais são os riscos que você acha que isso pode gerar para o futuro? Porque não adianta a gente só ficar com preguiça de pensar, enfim, vou ali e coloco no chat GPT. E qual é o risco disso que você acha na área hoje de desenvolvimento de software? E se você já enfrenta isso no mercado de trabalho lá com alguns desenvolvedores, porque é totalmente diferente você pegar um desenvolvedor que trabalhou, que fez a graduação de 10 anos atrás, ele se comporta de um jeito, com um desenvolvedor que está saindo agora da faculdade. Muitas vezes o cara sai da faculdade, ele não sabe a diferença de list, array list, linked list, ele não tem essa visão, né? De como funciona aquelas cadeias, quando utilizar para cada um, mas ele joga lá no prompt, lá, cria uma coisa que vai ser isso, isso e isso, e vai gerar qualquer coisa ali e ele aplica e manda executar. Então trago também essa ideia de o quanto preguiçoso a gente está ficando, qual é o impacto disso, e se você tem tido experiência com desenvolvedores, né, que estão tendo essa questão, esse problema agora de, tipo, estão fazendo só IA empurra, e não está fazendo, às vezes, da melhor maneira. Eu vejo assim, essa parte do imediatismo, né, que a gente tem, infelizmente, assim, essa questão não é só na área de inteligência artificial, né, que isso acontece. A gente quer as coisas rápidas, né? Até uma cena marcante que eu vejo é no filme do McDonald's, eu não vou lembrar os nomes agora porque sou ruim para gravar nome, mas os irmãos, né, McDonald's estavam ali produzindo ali um hambúrguer e eles trouxeram ali uma forma diferente de fazer ali o hambúrguer. E aí vem acho que é Ronald o nome dele. Ele chega e olha para aquilo e fica maravilhado. Ele falou, nossa, mas já está pronto. Eu acabei de fazer o pedido. Ele falou, não, já está pronto, está aqui. Ele vê ali uma oportunidade absurda de
escalar, de modificar aquilo. Por quê? As pessoas não querem esperar, não querem fazer as coisas de forma orgânica, né? A gente quer tudo de forma imediata. Eu vejo que isso tem se apresentado no mundo do desenvolvimento e eu digo, isso é um problema, porque você está formando pessoas que estão dependendo de uma ferramenta. E a gente sabe que empresas, elas podem surgir e desaparecer de forma repentina, certo? E puxando o gancho exatamente nisso que você colocou, um desenvolvedor de 10 anos atrás para um desenvolvedor atual, eu digo, o grande problema disso tudo é exatamente no fato de você ter uma base onde ela possa manter você para evoluir. Então, o que acontece? Às vezes, eu estou trabalhando aqui em algo que eu não estou me preocupando com a base, é igual uma casa, e a fundação ela desmorona, porque eu não me preocupei com a base. E eu vejo que a IA, às vezes, ela tira um pouco disso, certo? No momento atual, porque as pessoas não estão preocupadas mais em ter o pensamento lógico, o pensamento algorítmico. Então, isso eu acho que é importante a gente ter ciência. Olha, tendo graduação ou não tendo graduação, eu preciso me preocupar com a minha base, né? Porque tudo que você olha com relação a IA, com relação a inteligência artificial, a gestão de projetos, a desenvolvimento de software, é algo que foi pensado no passado, já existia alguma coisa, certo? E aí as coisas elas vão sendo aplicadas, né, estão se transfigurando, mas que você precisa de uma base para conseguir entender aquilo. E às vezes as pessoas não têm essa base e não querem formar essa base. Então, eu não tenho tido grandes dificuldades com desenvolvedores, certo? Eu trabalho num time bem engajado. E assim, são poucas pessoas. E uma grande questão assim que eu vejo já utilizei serviços de terceiros exatamente com desenvolvedores que estavam nesse pensamento de, olha, eu preciso entregar rápido de qualquer forma, certo? E aí você jogou ali um código ali na inteligência artificial, no ChatGPT, no Gemini, ou qualquer outra ferramenta, ele vai te dar uma solução, mas você precisa ser capaz de avaliar aquilo é a melhor solução, ou mesmo utilizar essa própria ferramenta para conseguir melhorar e avaliar os resultados que ela está te devolvendo. Porque ela, com certeza, você tem várias ferramentas que conseguem cuspir código, né? Você tem o Copilot, que é integrado aí ao GPT, tem agora o Grok, né? Enfim, tem várias ferramentas que você consegue criar código. Agora, será que... E essa tem uma pergunta aí que eu devolvo em forma de pergunta, né? Para refletir. Será que isso que está sendo produzido é realmente o mais eficiente? Né? O que eu ia trazer justamente esse ponto, Joelmo, a gente pode utilizar ela para fazer um MVP, né? E aí justamente eu quero testar uma ideia se vai ter aderência no mercado ou não. Em vez de eu gastar toda a arquitetura, melhor plataforma, melhor tecnologia, eu posso utilizar a IA para desenvolver o MVP, jogar no mercado e avaliar aquela ideia. Opa, teve aderência, agora eu preciso escalar. Agora, de fato, eu preciso pensar numa estrutura que vai se comportar. E o grande que você disse é justamente isso. E eu já vivenciei isso. Os gestores, na verdade, gestores não, os CTOs, né, que é donos de empresa, o pessoal pensa em resultado. Eles querem resultado, eles querem produto, então eles prometem muitas vezes entregar um produto e a gente precisa desenvolver isso num curto período de tempo. E aí a IA vai te ajudar a desenvolver ou qualquer outra ferramenta de forma rápida, mas aí funciona ali com uma base de dados de 500 registros. Quando o cara chega lá com 200 mil registros, a gente vê que não funciona. Então a gente sente muita dificuldade nessa questão de escalar. E aí começam os remendos, né? Remenda um pedaço, remenda outro e vira aquele Frankenstein. E então, a minha visão hoje em dia é que os softwares, muitas vezes, que estão nascendo agora, já tem prazo de vida já determinado. Então, tipo assim, já vai nascer, daqui a um tempo vai morrer e vai se gastar mais dinheiro para construir um outro software. Eu falo porque eu já atuei em diversas áreas nesse aspecto e o que acontecia era isso. Era tudo maravilhoso no início, depois isso não era escalável, isso não suportava a quantidade de registros que tinha que suportar, e aí fazia esses gambiarra e no fim das contas, desenvolver um outro sistema, importar toda aquela base de dados de forma mais apropriada. Então o pessoal às vezes negligencia essa questão de pensar em escalabilidade, pensar, na verdade usar as ferramentas para os problemas corretos. Se eu vou validar uma ideia, eu uso o MVP, mas se agora eu preciso escalar isso, agora realmente eu tenho que sentar e ter o planejamento, e aí tem importante ter a graduação.
de a pessoa ter passado por essas fases e ter um planejamento nesse aspecto para a execução de toda essa etapa. Até a questão de processo, né? Os processos bem definidos, se não tiver os processos bem definidos, a gente não Já avança. você já começou errado, né? Então, assim, as pessoas não se preocupam em definir processos e eles colocam ali uma ideia de que o software vai resolver, mas o software é baseado em processos. Então, se você não tiver um bom processo desenhado, o projeto já nasceu ali com um grande problema, que sem um processo definido, melhorado, né, pensado ali, você tem um software que às vezes não vai engajar aí. Eu falo que ele é um band-aid só, né? Ele não vai parar o sangramento às vezes que você tem, mas ele é um band-aid. Aí as pessoas falam assim, agora eu quero resolver, tá vazando pelo band-aid, coloca outro band-aid. Né? Que é a gambiarra, coloca outro band-aid. Ninguém vai lá e fala, olha, realmente vai ter que fazer, costurar essa ferida aqui, porque só o band-aid vai resolver agora, mas não vai resolver definitivamente. Tocando nesse ponto que você falou, eu costumo falar nas consultorias, quando a gente presta serviço, é que hoje a tecnologia é baseada num tripé chamado pessoas, processos e tecnologia. A gente precisa ter esses processos bem definidos. Os processos bem definidos, as pessoas qualificadas e a tecnologia para propulsionar. Se as pessoas não estiverem engajadas, não adianta você ter processo. E se você tem as pessoas engajadas e não tem processo, falha também. Ou se você só tem tecnologia na empresa e não tem processos e pessoas, não adianta. É que muitas vezes, quem é que nunca trabalhou em um lugar, e acontece isso muito em órgão público, que é o quê? Ah, determinado processo só fulano de tal sabe e ela tá de férias. Ninguém mais sabe. Ah, mas por que mais ninguém sabe? Por que ninguém mapeou aquele processo? Por que ninguém enxergou a oportunidade de otimizar aquele processo? E aí isso acontece muito em órgão público, né? E eu queria trazer agora um tema aqui, o seguinte. No seu ponto de vista, o que diferencia um bom gestor de um excelente gestor? Certo, é uma pergunta meio complexa, né? Porque... mas assim, traga esses pontos assim, de forma resumida, tipo assim, um bom gestor vai te entregar isso e o excelente gestor vai ter um olhar cuidadoso para isso. Esse é o principal diferencial. Tenta resumir em duas características para que a gente, igual você falou, essa pergunta é muito complexa e pode trazer, né, abrir muito. Vamos trazer duas características que você acha que é o diferencial de um excelente gestor. Certo, um bom gestor ele sempre vai trazer bons números, certo? Eu acho que um excelente gestor, além de trazer bons números, ele ainda vai trazer boas ideias e melhoria naquilo que já está bom. Né? Então, é sempre possível melhorar, não é? Sim, a gente olha para um processo, o processo está em constante mudança, né? Exato. Ele sempre vai estar mudando e melhorando, sempre possível melhorar. Então, hoje, por exemplo, você tem aqui um material aqui para você desenvolver, né, os vídeos e o podcast e tudo mais, mas você consegue melhorar, certo? Então, assim, um bom gestor, um excelente gestor, ele vai conseguir olhar aquilo como uma oportunidade e melhorar o que já estava adequado. Vou dar um exemplo, né? Posso ter minhas ressalvas com relação à parte pessoal dessa pessoa, que foi Steve Jobs. Ele, na vida pessoal, talvez não teve tanto sucesso, né? Não posso julgar isso. Né? Assim, a gente sabe o que a biografia dele conta, o que os filmes e as séries elas contam sobre a personalidade dele. Mas como gestor, né, eu acho que ele já era um bom gestor, aprendeu com os erros e se tornou um excelente gestor, vendo a oportunidade onde ele conseguiria emplacar um produto que até hoje, né, é tão utilizado no mundo todo. E mudou a forma como a gente utiliza a internet, mudou a forma como a gente utiliza o telefone, a câmera fotográfica e tudo mais. Então, que foi o desenvolvimento ali do iPhone. Principalmente porque ele teve essa visão entre conectar ali pessoas, né, tecnologia e pessoas que conseguiam atender ali a melhorar aquele processo de teste, processo de desenvolvimento de hardware e tudo mais. Né? Então, e um ponto interessante que eu vejo, assim, eu admiro bastante ele como gestor, é exatamente no fato de que ele conseguia olhar para algum conhecimento prévio que ele tinha e transformar aquilo em coisas que iriam agregar. Né? Então, desde lá do primeiro produto lá do desenvolvimento lá com interface gráfica, as fontes e tudo mais, depois ele contando que ele fez um curso de caligrafia para poder desenhar as fontes e tudo mais. Você olha, essa pessoa aqui, ela além de ser boa naquilo que faz, ela tem excelência em conectar coisas que às vezes as pessoas não iriam imaginar que aquilo pudesse ser aplicado e mudar, né? De criar ali uma ruptura, né? entre aquilo que já estava bom para algo que é, tipo, acima do esperado. E é justamente o que você falou, né? Que é negócios que vão além do óbvio. Então ele tinha esse olhar além do óbvio. E isso que você falou sobre o curso de caligrafia que ele fez, me lembra muito, e deixo aqui pro pessoal depois pesquisar na internet,
um vídeo dele que se chama Connect the Dots, tipo assim, conectando os pontos. E aí ele fala que toda essa trajetória dele, esse curso de caligrafia serviu para ele desenvolver hoje o que tem com a melhor maneira, utilizando esses recursos. Então, a cada fase que a gente vai passando, a cada experiência, a cada erro, a cada dificuldade que vão aparecendo no nosso caminho, a cada não em si, vai ajudar a gente para conectar a gente para um futuro, né, onde a gente vai estar pegando essa experiência e utilizando ela da melhor maneira. E tem um outro vídeo dele também que ele responde um dev, que eu gosto muito, onde o dev meio que vai criticar ele, falando assim que ele cancelou um projeto, tipo, muito caro, que estava há muito tempo, né? E por que que ele cancelou? E aí ele responde falando assim que, tipo, não era o que as pessoas queriam. Porque muitas vezes a gente trabalha no projeto, quantas vezes já aconteceu, e a gente se apaixona pelo projeto, mas só a gente que está apaixonado. Isso não resolve um problema de fato. Não resolve um problema latente do cliente. E aí a gente idealiza isso na nossa cabeça, que isso é o melhor software, a melhor ferramenta, mas não está atendendo a necessidade do mercado, está atendendo a nossa necessidade, o nosso egocentro, o nosso egoísmo. Então é muito importante a gente ter essa humildade, né, de reconhecer, estar aberto às novas ideias, novas conexões. E eu, como eu te falei, falhar e ir aprendendo com esses erros, né? E conectando esses pontos para a gente conseguir criar um produto que de fato seja utilizável, que esteja resolvendo um problema bacana, tipo assim, um problema de forma eficiente. E aí, só pegando esse gancho aí que você colocou, para ele se tornar bom, ele errou várias vezes. Ele teve que ser ruim. Ele errou várias vezes, mas ele aprendeu com os erros. E, como gestor, né? Então, nessa questão da excelência, ela vem exatamente nesse ponto. É você conseguir transformar uma experiência ruim naquilo que vai além da expectativa, né? Nessas duas situações, né? Acho que a situação que ele responde o dev era sobre a questão do Java É justamente isso. e esse discurso sobre conectando os pontos foi em Stanford. Acho que foi na graduação dele. Stanford ou Harvard estava tendo Foi na graduação. Não, ele não terminou, né, a graduação. Teve um discurso, né? Isso. E ele foi orador. E ele falou, olha, aqui foi o ponto mais próximo que eu cheguei de finalizar uma graduação, né? E aí, né, até voltando àquele assunto que você tinha falado sobre ter uma graduação ou não, né? Então, assim, ele era uma pessoa além do imaginável ali, nessa parte de negócio, empreendedorismo, criação de produtos. Exceção da exceção, né? Exceção da exceção. Então, se você é uma exceção da exceção, não faça a graduação. Eu, por exemplo, não sou essa exceção, né? Então, eu sou uma pessoa bem ordinária, né, no sentido de comum. Então, eu creio que a graduação ela ajuda a gente a exatamente ver as coisas de uma forma mais ampla, né? Porque assim, não é todo mundo que tem a mesma visão sobre pegar um erro e transformar aquilo em um acerto, certo? Se você tem isso, né, se você sente esse espírito empreendedor, e geralmente empreendedores eles têm essa necessidade de construir coisas novas e ele já tem o dom para fazer isso, né? Acho que a palavra-chave é o equilíbrio, né, João? Não adianta Exato. a gente só ficar na graduação achando que vai sair de lá já com emprego, né? Exato. E a gente também só meter a cara e empreender. Pode ser que você seja exceção da exceção e você acerte, né? Não estou desencorajando ninguém, que a gente não está desencorajando ninguém, a gente está batendo um papo. Mas o caminho, vamos dizer, mais seguro seria ter o equilíbrio entre as duas partes, a gente ir tocando esse caminho. E aí, de certa forma, se surgir a oportunidade, você junta o útil ao agradável e executa, correto? E digo mais, encontre seu caminho. Talvez seu caminho não é a graduação realmente. Talvez seu caminho é o empreendedorismo. Tá tudo certo, né? Você vai ser feliz, vai ser excelente naquilo que você se propõe a fazer. Talvez, né, você seja uma pessoa como eu, que gosta desse caminho acadêmico, gosta da parte do estudo formal, e enfim. E também tá ok. Né? Isso é importante. São perfis diferentes. E nesse último discurso que ele falou uma frase que ele mencionou, stay hungry, stay foolish. Né? Então, traduz aí pra gente. Que esteja faminto, esteja meio bobo, né? Meio descontente com a situação atual ali, será? Tipo assim, pra gente estar procurando... Foolish é o sentido de tolo, né? Então, assim, cara, você tem que ir pra cima, olhar exatamente para o problema, buscar as necessidades, mas sempre ver que você nunca conhece, nunca esteja contente com aquilo que você conquistou até agora, no sentido de... mas também seja grato, né? Sou a maior referência, né? Mas esteja grato também, isso é importante, então, né? Você conhecer essas conquistas, mas sempre buscar ir além, né? Além do algoritmo é exatamente isso, né? Hoje, fazendo um gancho, acho que foi até uma questão que você colocou ali no início, soft skill. Eu negligenciei muito isso no passado.
certo? Eu achava que o importante era ter hard skill, Ser certo? técnico. Ser técnico, né? Não saber conversar com as pessoas, articular. Ainda tenho essa dificuldade, continuo tendo essa dificuldade. É uma coisa que eu venho tentando superar a cada dia, mas né, hoje eu entendo a necessidade da soft skill e vejo que ela faz total diferença na hora de você conseguir posições no mercado de trabalho. Uma coisa que parece simples, mas as pessoas têm dificuldade. LinkedIn. Preencher o LinkedIn, colocar ali as suas conquistas, a sua trajetória comercial. Né? Às vezes a gente não dá valor nisso, mas isso é o seu portfólio, é quem você é o seu perfil profissional. Então, as pessoas elas olham para aquilo e falam, olha, os gestores, né, os recrutadores, eles podem olhar para o seu perfil ali e falar, olha, essa pessoa aqui ela tem esse conhecimento e ela pode contribuir aqui com essa organização, com esse problema, com essa ideia. Né? Eu também ia falar, João, que tipo assim, a mudança do mercado de trabalho. Eu lembro quando a gente trabalhava na Seduc, sei lá, 10 anos atrás, era tudo pensado em estrutura, em caixinhas, né? Então o desenvolvedor ele precisava concentrar, o analista conversava com o cliente, já trazia tudo isso mastigado, o desenvolvedor só desenvolvia. Então a gente não se preocupava em ter essa comunicação. Hoje a gente vê encurtando cada vez mais. Se eu não me engano agora, recentemente, uns 15 dias atrás, acho que foi a Microsoft, tipo, mandou embora 6 mil, né? Eles chamam lá num nome específico, mas são os cargos de gerências, né? Com o objetivo de encurtar ainda mais o problema de quem está construindo a solução. É lógico que eles não eliminaram de vez, mas às vezes eles vão criando várias burocracias, né? Várias ali meio termos que às vezes atrapalhavam. Então o mercado está se moldando, igual a gente está se moldando hoje. Eu entrei na área de tecnologia com esse conceito. Eu vou entrar, vou programar, vou entregar e é isso. Não quero conversar com o cliente. Hoje não, eu estou na parte que eu converso com o cliente, eu entendo o problema dele, eu proponho a solução e eu converso com o desenvolvedor. Então eu já estreitei esses laços e a importância de a gente estar sempre aberto às mudanças, né? E agora aqui que a gente já está finalizando o podcast, né? Queria que você desse rapidinho ali na última pergunta não, mas assim só uma pincelada para quem está iniciando, quais os erros que os iniciantes mais cometem e como evitá-lo. Então cita 2 erros que você acha assim, apenas esses dois erros que acho que o pessoal comete agora no início e que como evitar ele, e a gente passa aqui para umas rápidas perguntas ali de tipo 30 segundinhos e a gente finaliza já. Certo. Acho que o principal erro, seja naquilo que você vai executar, naquilo que você vai fazer, você não tem uma boa base, certo? As pessoas elas olham para você e verificam se você tem uma boa base. Então, o primeiro conselho, erro que eu vejo é exatamente essa questão de não ter uma base sólida. E segundo, conselho, né? Busque essa base, né? Como que eu faço para ter uma base sólida? Estudando, olhando para tecnologias novas, mas entendendo o conceito por trás daquilo. Por que eu vejo que isso é importante, Joacil? Hoje, a gente olha você falou aí sobre React Native, Angular, Flutter, existem N frameworks, certo? Que amanhã você respirou, surgiu um novo. Eu lembro do Ionic, né, porque fez o boom, assim. Que ainda Ionic existe, era para né? mobile, aí todo mundo queria usar e de repente Exato. foi engolido. E conectando essa última pergunta sua, última pergunta não, sua última resposta sobre a base, eu concordo totalmente, João. Hoje em dia está muito fácil qualquer pessoa ligar a câmera e vender curso falando que é gerente de projeto, que é isso, que é aquilo. Recentemente eu participei de um lugar onde a pessoa vendia um curso de comunicação, né? E a pessoa estava falando em português totalmente errado. Eu não sou especialista em português, mas tipo assim, falando erros totalmente grotescos, que minha esposa, que é muito crítica com essa história de português, ela fala assim, cara, tá sangrando meu ouvido. Então, tipo assim, é muito fácil hoje a gente pegar um celular aqui e falar, olha, assisti um vídeo aqui no YouTube de automação, né? E agora eu sou especialista, tenho uma empresa disso. A gente tem que tomar cuidado com isso e, igual você falou, as pessoas fazem o quê? Validam se você realmente sabe aquilo. E a maneira de você validar é você estudar o conceito, estudar a base para que você não seja pego de surpresa. E agora, para finalizar aqui, trouxe algumas rápidas perguntas que eu quero que você seja muito objetivo. Pode finalizar. Só contribuindo aí também, essa questão da base, né, ela é extremamente imprescindível que você tenha essa boa base e busque isso. Porque Busquem conhecimento, né? Já falava o ET, Bilu, o né? Ed. E aí, entra nesse ponto aí sobre os frameworks e tudo mais, você não vai conseguir acompanhar isso 100% do tempo, né? Você não consegue absorver esse conteúdo na sua totalidade. Mas se você tiver uma boa base, você tem 70% do caminho, 80% do caminho, uma boa parte do caminho, vamos falar assim, completa. Por quê?
porque são baseados em coisas que já existem. São propostas, né, que buscam ali talvez dar ganho em produtividade, em melhoria. E você falou sobre 2 erros, eu vou colocar o segundo aqui. O segundo erro que eu vejo é que as pessoas não são críticas, né? Então, elas se contentam com aquilo que você tem ali. E aí entra exatamente aquela frase que eu falei que o Steve Jobs colocou ali sobre estar faminto, né? Estar tolo, né? Exatamente nesse ponto. Você aprende sobre algo e está contente com aquilo. Então, é sempre aprender sobre algo e conhecer coisas novas. Conhecer coisas novas e conhecer coisas mais novas ainda. E isso vai te levando. E isso, inclusive, leva você a conectar os pontos num futuro, certo? Talvez, né, hoje, você conheça em parte sobre um assunto e quando você começa a estudar sobre aquilo, você vai ver, nossa, mas eu tenho esse lado e esse lado. Até, sei que o objetivo não é esse, mas eu gosto, eu sou cristão e eu gosto bastante de estudar a Bíblia. E eu nunca estudo a Bíblia buscando uma leitura simplória. Eu sempre gosto de entender o contexto geográfico, para quem era, qual era o povo que estava sendo direcionado. Na época, né? A época, porque isso fala muito sobre o que o autor estava querendo dizer ali, certo? Então, é importante você ser crítico, ir além, né? Ir além. Exatamente. As pessoas, às vezes, elas chegam no primeiro estágio e não querem adentrar. Bacana. Só para complementar. Eu acho que esse pensamento crítico na era das IA está sendo bastante afetado, porque as pessoas não querem pensar. Dá para perceber que o Joelma ele gosta de ter esse pensamento de ir além, né? Esses dias atrás, ontem, na verdade, no almoço, a gente estava conversando sobre moto, cavalaria, e você falou, você sabe o conceito de cavalo? Por que fala isso? Então a gente consegue entender por trás disso. Tipo, talvez não faça tanta diferença naquele momento, mas a gente consegue entender que você sabe daquele assunto. E você falou ir além, por exemplo, eu estou na área de gestão de projeto, né? E já fui desenvolvedor de software, mas hoje em dia, por exemplo, eu estava pesquisando uma ferramenta de automação, e aí eu comecei a automatizar a minha rotina administrativa de lançamento de tarefas, insights, tudo. Então a gente ia além, a gente sair, né, ter essa fome de, cara, como é que eu posso melhorar isso? A gente ter sempre esse conceito. Agora, para finalizar, as últimas perguntas, e aí eu quero que você seja bem objetivo e responda. Né, algumas vão ser algumas frases, mas não precisa ir nessa reflexão tão profunda, e outras vai ser uma palavra. Tipo assim, é isso, isso e isso. Basicamente ali a resposta em termos de 15, 20 segundos pra gente finalizar. Então vamos lá. O que você gostaria de ter ouvido no começo da sua jornada? Bom, no começo da minha jornada, eu gostaria de saber realmente a realidade do mercado de TI. Eu não tinha ideia do que era. Não tinha ideia que eu precisaria ficar estudando, reciclando e melhorando a cada momento. Com certeza, se eu soubesse isso na época, eu teria entrado já com... Talvez eu teria entrado com uma expectativa diferente, certo? Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto. Eu acho que comentei aqui sobre essa questão de saber dar valor à soft skill. Eu até comentei sobre isso. No início eu achava que isso não era importante. Bacana. Certo? E hoje eu vejo que é. Se você não estivesse na tecnologia, estaria fazendo o quê? Alguma engenharia. Engenharia civil, engenharia elétrica. Essas são as áreas que eu gosto. Um conselho que você daria ao seu eu de 20 anos atrás? Se pudesse voltar 20 anos atrás, seria um conselho bem específico, certo? Eu tenho uma dificuldade imensa com relação à concentração. Eu teria buscado ajuda antes. Esse seria porque eu acho que eu teria ido muito além se eu tivesse visto isso no início. Hoje eu faço tratamento, busco isso, mas no início eu negligenciou. Me ajudou em algumas coisas que eu consegui focar muito na área de tecnologia, mas me distanciou exatamente dessa parte de comunicação que eu fui aprender só no mercado de trabalho. Antes da última pergunta, só para complementar a sua resposta, pessoal, eu também gostaria de deixar claro aqui que pedir ajuda é extremamente importante, né? O Joel, né, faz um acompanhamento, eu também faço um acompanhamento com uma psicóloga que eu já falei com ela numa sessão que eu quero trazer ela, porque ela foi muito importante para a questão de gestão de performance. Muitas vezes você não está performando da maneira que você quer, porque você não está olhando para dentro de si. E não é que a gente não tem tempo, mas é uma coisa tão besta que a gente conversa com outra pessoa, ela faz algumas perguntas que faz a gente refletir, e tudo isso começa a se conectar, né?
Então ela vai fazer você pensar sobre o ponto de vista para quem é pai, como está sendo você como pai, você como esposo, e isso vai trazendo o que você gosta, né, realmente, qual é o seu sonho. Às vezes é uma pergunta que você se perde no meio do caminho, porque você está numa área hoje em dia que você está valorizando o salário, mas não é o que você gosta. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão estar ouvindo aqui que falam, cara, eu tô nessa área porque eu consigo me manter, eu dependo disso, né, financeiramente, minha família depende, mas eu não amo isso, eu queria estar trabalhando em outra coisa. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, quem sabe no futuro eu posso abrir alguma outra coisa nesse aspecto. Então fica também essa ideia aí para tentar quebrar o gelo, né? Não é errado. Eu acho que justamente o que você falou, se eu tivesse procurado isso antes, eu teria performado melhor, talvez estaria em outro lugar, ou talvez não. Mas me ajudou muito como pessoa. E a última pergunta é, em uma palavra, quem é você hoje? Bom, difícil, né? Difícil definir isso em uma palavra. Tenta definir uma frase assim, ó, o Mas João de assim, hoje. hoje, eu acho que se eu pudesse definir quem eu sou uma pessoa normal, certo? Cristão, que gosta da área de tecnologia e, e que valoriza a família, né? Porque eu acho que o importante de tudo isso é você realmente ter um objetivo. É o seu propósito de vida hoje, tipo Hoje é o meu assim. propósito de vida, né? Principalmente é, São seus valores que ninguém vai mudar ali. É família, que não tem como mudar, bacana. exatamente. E É, que, só para complementar, também foi moldado ao longo do tempo, né? No início a gente tem uma fase mais narcisista, mais egoísta, né? Quando é mais jovem, mas à medida que você vai entendendo que a gente está aqui por um objetivo claro, né? A gente consegue melhorar a nossa visão sobre isso. E que erro constantemente, né? Tenho dificuldades, mas sempre tentando melhorar, não só na área profissional, mas na área pessoal, espiritual, enfim. bacana. Pessoal, então a gente finalizou esse podcast e aqui eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Ajala que está nos auxiliando aqui em toda essa parte de audiovisual, comunicação e também agradecer ao nosso amigo Renato que está como telespectador aqui e dizer que esse foi o primeiro desafio aí de muito. A gente vai estar trazendo outras pessoas com outros temas, não só na área de tecnologia, com esse objetivo de trocar experiências, tentar ajudar as pessoas que estão aí do outro lado, entendeu? Pegar essas dicas e você ter até mesmo um atalho para um avanço profissional. A gente vai deixar aqui, depois na descrição do vídeo, o link do LinkedIn, contato, se vocês quiserem entrar em contato. E é isso. Esse podcast está sendo patrocinado por uma empresa de tecnologia chamada Mudara, que vende serviços de automações, desenvolvimento de dashboards e software personalizados. Obrigado aí, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu, Joel. Fechou? Não gravou.